Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman e juntamente com os amigos André, Noel, Bruno e Matheus, apresentamos o podcast da ortopedia. Se você não conhece a gente, vai lá no podcast.ortopedia no Instagram para saber de tudo que está rolando. E não se esquece de aproveitar para apertar o botão de seguir lá no Instagram, no seu agregador de podcast e no canal do YouTube. Chegamos ao 47º episódio do Muito Além do Gesso e hoje temos uma edição aqui muito especial, com uma convidada muito querida por todos nós, que é a Camila Cohen Caleca, uma grande amiga, ortopedista, cirurgiã de joelho e que já ter vindo para cá conversar com a gente antes. Camila, é um prazer ter você aqui com a gente. Se puder se apresentar aí para o pessoal, a gente agradece. Oi, pessoal, também bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Oi para os meus amigos de sempre, Noel, Leandro, André, que vai ser difícil chamar vocês com os nomes completos, que vocês sabem que vocês já têm uma amizade há muitos anos, então vai ser quase que impossível. Para mim é Lê, para mim é Aura, ou André, ou enfim, para quem não sabe, depois ele conta a história. E o Noel, que também é um pupilo. É um prazer estar aqui com o Bruno e com o Matheus também, que eu estou conhecendo hoje. Bom, enfim, eu sou a Camila Cohen Caleca, eu sou uma médica, ortopedista, cirurgia de joelho, como o Lê falou. Acabei, fora isso, né, que isso é a minha vida profissional. Eu sou mãe de 2 filhos, sou casada, que mais? A gente faz um pouco de tudo, né? A gente tem um pouco de viés de empreendedorismo, a gente tem a parte familiar, a gente tem a parte profissional. Então, a gente faz de tudo um pouco, aí a gente acaba sendo multi-ação, digamos assim. Não sei como vocês me enxergam, seria legal vocês me apresentarem também. Olha, eu vou contar uma historinha, Cami, que até falei antes da gente começar a gravar, né? A gente queria gravar um episódio relacionado com empreendedorismo, a gente queria gravar um episódio com uma ortopedista mulher, a gente queria gravar um episódio com uma super especialista, a gente queria gravar um episódio com quem faz inovação. E a gente descobriu que a gente só precisava de uma pessoa para tudo isso. Então, é o episódio da Camila. Então, muito mais do que sua própria apresentação, eu acho que isso é uma das coisas mais legais, que são todas essas qualidades, essas coisas que você já faz e estão representadas aí. E também te perguntar, como é que você faz tudo isso? Como é que você se organiza? Como é que você faz? É um tema que eu sei que o Bruno gosta bastante ali, de organização pessoal, rotina, dia a dia. Conta pra gente como é que é essa loucura toda. Nossa, eu acho que eu faço isso de uma maneira tão natural hoje que é até difícil a gente conseguir elencar, né? Eu também sou bastante prática, Bruno, eu também gosto das coisas bem organizadas, eu sei que as gerações mais novas também se interessam muito em saber mais como você dá conta de tudo isso, né? E eu acho que hoje é uma coisa muito natural e você acaba fazendo as coisas sem pensar. Você acaba pondo o seu melhor em cada coisa que você tá e o tempo que você tá, você acaba otimizando ao máximo em cada ação que você faz. Então, com certeza, a minha vida profissional hoje toma grande parte do meu dia. Eu fico bastante tempo me dedicando aos meus pacientes, às cirurgias, à minha clínica nova, que é a STEM, que isso faz parte da minha vida profissional. Para isso, eu fiz curso de empreendedorismo e tudo mais. Mas eu fico com os meus filhos uma parte do tempo muito importante para eles, que é quando eles voltam da escola, muitas vezes, nos finais de semana. E o que eu acredito é muito mais na qualidade do que na quantidade. Eu acho que vocês já escutaram isso em alguns podcasts aí de vocês, eu escutei alguns, eu sou ouvinte de vocês. Eu acho que o que se resume hoje à vida é um pouco isso, você estar o melhor tempo possível, a melhor quantidade possível de vezes com as pessoas e com todo mundo que você está, mas em tudo que você estiver fazendo, você estiver dando o seu melhor naquele momento. Se você estiver num lugar e que você percebe que não está fazendo o seu melhor naquilo, é melhor você passar para outra parte, né? Se você está trabalhando, preocupado com seus filhos, que alguma coisa aconteceu, é melhor você ir para casa cuidar dos seus filhos. Então, eu me baseio muito nisso hoje em dia. Eu sempre falo que quando eu estou no trabalho, eu tenho que estar muito tranquila, me dedicando àquilo que eu estou fazendo mesmo. E quando eu estou em casa, eu estou focada, de fato, nas coisas de casa, marido e filhos, certamente. Camelinha, eu sou total testemunha aí do seu planejamento e te parabenizo por isso, mas quem está nos ouvindo aqui, às vezes, não está nessa etapa, né? Quem está nos ouvindo aqui está desorganizado, quem está nos ouvindo aqui faz tudo ao mesmo tempo e não faz nada direito. Como era a Camila pré-organização? Porque com certeza ela teve alguma época desafiadora, seja na residência, seja no pós-residência. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse período aí que você foi desafiado e que você, às vezes, deixou uma peteca cair e depois ela pegou de volta. Como foi isso? Ou Bom, não eu teve? acho que a Camila é meio ela já é meio organizada, meio até demais, desde sempre, mas eu entendo quem não seja e eu acho que talvez eu possa ajudar em algumas partes.
acho que principalmente a gente tem que ter muito foco e tem que ir por etapas, né? Então, quando a gente está prestando um vestibular, por exemplo, a gente está focado na medicina, é aquilo que a gente quer. Na faculdade, você tem que desenvolver seu melhor potencial. Tem um monte de coisa rolando na faculdade, muito mais legal do que estudar, com certeza. Mas você tem que estar focado na residência, que é um desafio grande aí quando a gente acaba a faculdade, né? E aí a residência é uma etapa que acaba funilando muito. O funil é bem estreito na residência, porque você está numa residência boa hoje em dia. Então, você tem que estar muito focado. Então, o foco, ele vai vindo com a maturidade, Noel. E isso a gente vem vindo ao longo do tempo, com certeza, né? E a maturidade, às vezes, ela chega antes para alguns e chega mais tarde para outros. E tá tudo bem também. Cada um tem o seu tempo. Mas eu acho que essa maturidade, como você consegue perceber que você tem que focar e saber qual que é o grau de importância naquele momento para você, te ajuda muito, né? Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu casei na faculdade. E aquilo poderia ter sido um grande empecilho na minha vida, na verdade. E não foi. Foi uma grande alavanca, né? Foi o momento que eu consegui me centralizar e consegui ver, olha, a etapa de achar um relacionamento eu cumpri, né? Eu fiz essa missão, então agora eu vou focar para a residência. Ou não, ou às vezes a pessoa não está estável na vida pessoal. Então eu estava estável na vida pessoal e me foquei na vida profissional. E aí eu fiz a minha residência da maneira que eu fiz, na Santa Casa, acabei o R4 e fiquei grávida, né, do meu primeiro filho. Ou seja, existia um certo planejamento de rotina aí na minha vida até esse momento, mas acho que isso vem ganhando realmente a maturidade com o tempo. Cami, vou te fazer uma pergunta. Esse final de semana eu bati um papo que foi fantástico, né? Duas pessoas super legais, super inteligentes, e por um acaso os dois são do Rio de Janeiro. E os dois me contaram uma coisa que eu não imaginava. Os dois sofreram uma espécie de discriminação em São Paulo. Assim, eles contaram situações sociais onde não foi uma piadinha, foi realmente atos de discriminação porque eram cariocas. E foi a primeira vez que eu ouvi isso, eu realmente não tinha pensado nisso, aí você se coloca na posição. Eu também sou pai, mas eu sei que é muito mais fácil pensando na carreira ser pai do que ser mãe. E você falou duas coisas muito legais, que são seus filhos, o planejamento e o timing. Como é que foi isso? Eu fico imaginando assim, putz, é uma baita realização pessoal, talvez a coisa mais legal que você possa ter na vida, mas ao mesmo tempo você vai vendo a coisa acontecendo profissionalmente que com você, eventualmente, naquele momento não tá. Conta aí pra gente. Eu acho que aquela frase mãe é muito real, né? Eu sei que a gente tá num monte de homens, mas, gente, vocês sabem, mãe é mãe mesmo. E mãe é no sentido, não é que a mãe é diferente, a mãe organiza a vida das crianças, né? Eu acho que a parte que a gente organiza as nossas vidas, a gente também organiza a vida dos nossos filhos. E eu acho que a organização no sentido de deixar eles centrados, deixar eles calmos, deixar eles certos de que você tá lá, ou que se você não tá, você tá em algum momento que eles podem te acionar, né? E que eles não estão desamparados em nenhum momento. E aí, você ter um filho, com certeza, necessita planejamento. Às vezes a gente não consegue planejar, mas eu sou uma pessoa que sempre achou que precisa de um planejamento, né? Então, o planejamento inicial para mim foi acabar meu R4, ou seja, eu não tinha mais criança, eu não tinha consultório, eu não tinha nada, não tinha nenhum vínculo. A gente acaba a residência, a gente não é ninguém, né? Basicamente, a gente não tem consultório, a gente não tem paciente, a gente não tem nada. Eu tinha um mestrado para fazer, ponto. E eu falei, se eu engravidar, é uma boa época. Eu tenho meu mestrado, tenho uma prova de título de joelho para fazer. Legal. Então, eu engravidei, né, do Pedro, meu primeiro filho, e tive o meu filho no ano seguinte que eu acabei o R4, né, logo que eu acabei o R4, que foi muito bom para mim. Difícil foi ter o segundo filho, né, porque eu já estava na rotina, já estava trabalhando, já tinha defendido o mestrado, ou seja, uma grande missão já tinha feito. Aí a gente pensou, nossa, vamos ter ou não? Quase eu falei, vou ficar só no primeiro, né? Aí eu falei, se eu pensar muito, eu não vou ter, né? Eu vou acabar não tendo o segundo filho. E aí, na verdade, que eu acabei demorando 4 anos e meio para ter meu segundo filho. E a gente fica naquela sensação, nossa, eu preciso programar. E às vezes, gente, a gente nem precisa programar tanto assim. Às vezes as coisas são mais naturais do que a gente pode imaginar. Tem que ter um planejamento de amamentação. Eu amamentei meus filhos. Inclusive, eu fui aplicar a prova de ortopedia. Eu estava amamentando um dos meus filhos. Essa é uma história que o pessoal do joelho sabe. Então, realmente, existe um planejamento necessário, sem dúvida nenhuma, mas às vezes a gente tem que deixar um pouco as coisas fluírem um pouco mais leves do que a gente tenta padronizar tudo bonitinho. Às vezes ele sai um pouquinho da rotina, e sai um pouquinho da caixa do que a gente estava imaginando, mas fica tudo bem e dá tudo certo. Acho que às vezes é até melhor ter essa pitada de arriscado aí.
E Cami, se a gente for pensar em números, tem muito menos mulher do que homem nesse meio. Em algum momento, nessa questão dos filhos, eu não digo só por ser mulher, mas você já ficou, entre aspas, assim, meio que se perguntando, putz, será que é bom? Será que eu estou no caminho certo? E se eu fosse homem, ao invés de ter que cuidar exclusivamente dos filhos por um tempo, porque acaba sendo isso na prática. Como é que você se sentiu, sei lá, no momento do segundo filho, nesse pós ali? Olha, eu vou te falar bem a verdade, eu não me questionei muito sobre se eu fosse homem ou não. Eu nunca me questionei nem para fazer ortopedia, se eu fosse homem ou não, se teria sido mais fácil ou não. Eu nunca me questionei, eu sempre sou daquela, meu, você faz por amor, é isso que você gosta, vai atrás e resolve, né? E você vai ter sucesso independente. Não tem essa coisa de força ou não. Você acha seu jeito, você acha seu espaço em qualquer lugar. E, e acho que é a mesma coisa quando você planeja ter filho. Eu acho que você acha seu espaço, eu acho que você acha seu momento. Eu acho que, claro, meu primeiro filho foi mais fácil. Eu fiquei 6 meses de boa com ele, eu não tinha consultório. O meu segundo, já comecei a otimizar minha rotina, né? Eu ficava, amamentava, atendia, voltava, tirava leite. Então, tem uma coisa de rotina feminina ali, mas nem por isso eu ficava compartilhando muito essas informações ou reclamando, né? Com pacientes ou com algumas pessoas. É assim, ó, posso tal período, não posso tal período, e você tem que ter exatamente isso, né? Que é a questão de você fazer. O foco naquele momento era o meu filho, mas também era voltar para minha rotina o mais rápido que eu conseguisse, mas não deixando ele de lado também. Então, acho que tem essas duas coisas. E é claro, gente, você tem que ter realmente um apoio ou familiar ou de alguns funcionários, né? Claro, eles são essenciais, e eles são maravilhosos, né? De fato, eles nos permitem trabalhar e nos dão conforto para isso acontecer. Isso é um fato mesmo. Camila, complementando uma coisa que o André estava falando, antes eu estava conversando com o pessoal que eu vejo você como uma referência para as mulheres que querem ir para a ortopedia, né? E o André fez uma das duas perguntas que muitas mulheres se fazem ao escolher ortopedia. A primeira delas é sobre filhos, né? Acertar o time ali, o tempo de residência, o tempo de formação, se vai dar certo ali com os planos de ter filho. Isso você já abordou. E eu vejo que uma segunda grande preocupação que elas têm é sobre o período de residência, as diferenças que vão ter ali. Ah, sou mulher, o que difere? Vai ser mais puxado? Não vai? Como vai ser o tratamento que eu vou ter ao longo da residência? Então, acho que talvez você explorar um pouco desse ponto seja interessante, ainda mais que você fez pavilhão. Eu acho que muitos veem o pavilhão, o berço da ortopedia e tudo mais, como um serviço mais puxado, que pega mais no pé do que muitos outros. Então, acho que vai ser interessante você relatar isso para essas mulheres que pretendem ir para esse caminho. Seja sincera, viu, Camila? Tá só a gente aqui, então abra seu coração, não tem problema. Vem lá, fica de O boa. pavilhão é tranquilo, é bonzinho, Bruno. Imagina que impressão errada que vocês têm. Na verdade, eu não tinha essa noção, Bruno, que eu era uma referência para as mulheres, né? Eu fui agora num congresso nesse fim de semana no E Mineirão. para os homens, tá? Mas eu acho que vale a. Para os homens, enfim, também, mas enfim. Tinha tipo 7 meninas lá da faculdade. Aí, posso tirar uma foto com você? Eu falei, não, sério, comigo, né? Com meu pai, que você quer tirar foto. Não, com você, você é a nossa referência, tal. Pô, claro. Então, assim, isso me fez pensar algumas vezes, né? E até a residente do hospital lá do Einstein esse ano, uma das meninas, eu fui dar uma aula de revisão para ela. No final, ela me abraçou e chorou, né? Ela chorou. Você não tem ideia o quão importante é você estar aqui dando aula para mim. Você é uma referência para mim. Isso me toca demais, realmente, eu fico bastante emocionada mesmo, e me dá muito mais gás para fazer o que eu estou fazendo, né? Me dá muito mais vontade, muito mais prazer, muito mais tesão mesmo de fazer o que eu faço e querer ser uma referência mesmo, né? Mas o que eu posso te dizer é que a escolha da residência tem que ser porque você gosta e não porque tenha qualquer medo envolvido, né? Ah, eu tenho medo que na ortopedia eles vão me tratar mal. Gente, eles vão tratar mal homem e mulher. Anyway, não vai mudar nada. Ninguém sofreu menos do que eu ou mais do que eu. Noel estava no pavilhão também, sofreu igual. Não fez a menor diferença. Eu ser mulher ou ele ser homem ali, estava todo mundo junto, né? O que existe é a resiliência, e a resiliência independe de você ser homem ou mulher. Se você é resiliente a uma briga, se você é mais sensível ou não, é o perfil de cada um, né? Então, cada um tem seu perfil. E eu acho que isso independe do ser feminina ou ser masculino. Na minha visão, hoje, depois de passando de tudo isso, eu acho que os meninos talvez estejam de acordo, porque eles sofreram também um pouco isso. Então, a residência é puxado para todo mundo,
tá? Para todo mundo é puxado mesmo. E se você é uma pessoa que é muito sensível, e é que eu fico falando, eu sempre falo essa frase, se você é cheia de mimimi, talvez seja momento na residência de você perceber que o mimimi não é na ortopedia, né? Então, essa é uma questão que eu falo bastante do mimimi. Ô, Camilinha, mas voltando a esse ponto, com certeza no seu caso foi assim, mas como você é modelo para muitas meninas, mulheres, com certeza você deve ter ouvido algum relato, seja na residência, seja depois na vida, de obstáculos, adversidades, de qual não teve muita justiça. Não sei se você quer compartilhar alguma coisa e alguma coisa que você vivenciou de alguma amiga, não sei. Eu acho que o maior medo das mulheres, talvez, seja um pouco de, não só de justiça, de igualdade e tal, mas elas têm um pouco de medo de assédio sexual, de coisas mais envolvendo a parte de gênero mesmo, né? Da parte de essas coisas. Mas, honestamente, essas coisas de assédio, assim, eu acho que isso em qualquer profissão tem. Então, eu nem começaria essa conversa aqui em relação à ortopedia, porque eu nunca sofri, eu não tenho nenhum relato para falar para vocês. E acho que, de fato, isso acontece em qualquer momento, em qualquer lugar, qualquer relação pode acontecer. Depende de como você se coloca onde você estiver, tá? Sendo residente ou sendo médico. Então, disso eu não posso dizer. Em relação a respeito ou não, em relação a trabalho ou qualquer coisa, se você escuta uma vez que você não é capaz ou não, você vai lá e faz, você não vai escutar a segunda, Noel. Ele vai falar, putz, ela efetuou, ela fez o objetivo, cumpriu a meta, não tem muito o que falar. Então, eu acho que a gente acaba transformando algumas histórias também, né? A gente acaba vivendo, algumas pessoas realmente vivem algumas coisas, mas eu acho que você tem que tirar de letra, você tem que ter um conforto emocional e falar, aconteceu, tudo bem, mas eu gosto disso, eu não vou ver mais essa pessoa, ele não é meu amigo, é meu colega, ou coisa assim, e tentar transpassar isso. Tem coisas muito mais legais acontecendo à sua volta e se apegar a pessoas que você gosta e as outras coisas mais legais acontecendo do que se apegar a coisas ruins que aconteceram. Eu sempre guiei um pouco assim minha vida, sabe? Vai acontecer fatos com todo mundo, em todos os lugares, com homens e mulheres. E você vai acabar indo e escolhendo o que você quer ouvir, onde você quer ficar, o quadrado que você quer estar. Eu acho que é um pouco isso. Muito legal. Acho que precisa de muita maturidade, muita cabeça fria para pensar dessa maneira, porque eu concordo com você. Eh, Coisas ruins acontecem com todo mundo, óbvio, entendeu? Mas ter essa cabeça fria de pegar e pensar, não, isso vai acontecer com todo mundo, vou focar nas coisas boas, é um exercício difícil de fazer. E acho muito legal o que você falou, Cami, porque realmente eu acho que você é um exemplo, uma referência muito para as mulheres, e é importante entender esse lugar. Do mesmo jeito que eu acho que a gente percebeu um pouco aqui no MAG, que a gente também é referência para algumas pessoas, e no fundo, assim, acho que um dos grandes intuitos que a gente tem aqui no podcast é justamente trazer pessoas diferentes, porque daí cada pessoa acha aquela referência que ela tem, entendeu? Mesmo você pegar dentro dos nossos serviços, né? Cada um fez residência aqui em um lugar, você sempre vai ter aquele chefe que você olha, ou aquela chefe que você olha e fala, cara, essa pessoa é ridícula, eu não quero ser assim de jeito nenhum. E você ter pessoas que você vai olhar e se você tem as referências, e para cada pessoa é diferente, né? Então é legal a gente poder trazer pessoas diferentes aqui, para as pessoas poderem ver essas referências diferentes e ver quem que elas se espelham mais. E eu acho legal a gente saber que a gente vai ser referência para algumas pessoas e ter consciência que provavelmente não para outras, né? Algumas coisas, eu tenho certeza que um monte de coisa que a gente fala aqui as pessoas não concordam. E daí eu vou aproveitar que agora a gente tem, como a gente falou, vários assuntos para transcorrer, eu já vou dar uma virada radical aqui de assunto, tá? Vamos mudar um pouquinho. Você comentou da sua clínica, né, que vocês abriram recentemente e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, porque eu sei que a clínica também tem muito tratamento de medicina regenerativa, tá? Que é um termo que a gente ouve bastante, pelo que eu lembro até agora, acho que a gente não abordou nenhuma vez esse tema aqui no podcast, já teve gente que perguntou pra gente, então fala pra gente um pouco mais da clínica, o que é essa tal de medicina regenerativa? Nossa, Lê, é ótimo esse tema, porque é um tema que tem sido modinha, né? E eu acho que muito mais do que o termo regenerativa, que eu não gosto, a gente, né, na verdade, do grupo, a gente acaba não gostando muito, porque regenerar, eu acho que não é o nosso papel. A gente não consegue regenerar nesse momento absolutamente nada. A gente consegue aliar biologia ao tratamento ortopédico. Então, por isso que a clínica chama STEM ortopedia biológica. E a gente bateu muito nessa tecla entre nós no grupo, porque, de fato, medicina regenerativa, a gente está vendendo uma promessa que não existe, né? A gente não tem essa capacidade nesse momento, pelo menos do meu ponto de vista.
A clínica veio de uma ideia, né, de terapia celular, que é a minha linha de pesquisa. Então, além de tudo isso aí, a gente ainda faz um pouco de pesquisa, né, Aura? Então, a gente tenta. Tem umas ovelhas em Botucatu fugindo de você, né? A gente operou 35 ovelhas, elas estão lá bonitinhas, não tá dando tudo certo. Depois a gente Tá faz bom. um churrasco, né? Mas, enfim, a parte científica eu adoro, me encanto por isso e é uma paixão. O Robinho já deu um podcast aí para vocês falando que ciência é paixão, assim como empreender também é paixão, né? A gente não tem absolutamente nenhuma formação sobre empreendedorismo na faculdade, o que é uma grande perda de grandes empreendedores, grandes cérebros brilhantes que a gente tem na medicina e que a gente não tem formação de empreender, né? Então a gente acaba tendo que buscar novas fontes aí, como todos nós aqui fizemos, que estão nesse podcast. E aí veio a ideia de fazer realmente uma clínica com essa tentativa de mostrar o que é uma ortopedia biológica, né? Mostrando uma coisa um pouco mais ética do que tem sido feito em alguns casos aqui no Brasil, infelizmente. A gente tem o que a gente fala, um lado negro da força e o lado branco da força, porque existem pessoas fazendo, né, esse tratamento e vendendo ideias que não são absolutamente corretas e que acabam ferindo um pouco a ética de quem faz isso de maneira muito correta. Então, o princípio fundamental, a pedra fundamental dessa clínica é, de fato, tentar aliar a biologia para os tratamentos da ortopedia, mas de maneira bastante ética e coerente em todos os trajetos aí. E, Cami, quando você falou em empreendedorismo, né, eu me pego muito com essa palavra. Eu sei também que ela tomou dimensões também recentes, né, assim, coisa mais... você sempre teve essa vontade, eu te conheço faz tempo, você sempre procurou algumas coisas, mas de onde surgiu isso? Eu até falo um pouco, né? O médico que atende no consultório, ele é um empreendedor, ele só não sabe disso. Mas como é que expande isso? Como é que foi a sua trajetória para esse lado? Não, sem dúvida, né? O médico que está no consultório, ele é empreendedor 100%, porque quando você sai da faculdade, você tem que abrir uma empresa para atender em qualquer lugar e dar um plantão. Você fala, como que abre uma empresa? Me conta aí, pelo amor de Deus, que eu não faço nem noção o que é um contador, onde ele fica. Né? Então, eu acho que esse é um fator que a gente pode abordar, vocês têm que abordar aí nesse podcast, que é muito legal. Bom, eu acho com certeza que essa minha veia empreendedora, você sabe muito bem de onde vem, provavelmente, que é do meu pai, que é um cara completamente visionário, na frente do tempo dele, na minha opinião, que há 25 anos atrás criou uma clínica com, enfim, milhares de formandos de fisioterapia, expansão, né, um monte de gente pelo Brasil e fellows e tudo mais. E acho que um pouco do gostar disso vem dele, com certeza absoluta. E eu acho que vem isso, é a parte genética. A maçã não cai muito longe da macieira, né? E aí eu acabei podendo, que eu falei, podia ficar na minha zona de conforto lá quietinha, sendo só uma ortopedista quietinha, mas acabou que eu tenho essa veia e, claro, eu estava junto com pessoas, né, o meu grupo que está comigo de sócios que me empurram para ir para frente, né? E aí, claro que isso associa, né, pessoas com vontade de fazer, mas você também com vontade de fazer, acho que é um casamento perfeito para as coisas andarem, né? Camilinha, falando um pouquinho de mercado agora, seja ele privado, seja ele na parte da clínica de empreendedorismo que está fazendo, quando a gente faz consultório, a gente brinca, né, que tem gente que não é legal na ortopedia, né? Que às vezes a cirurgia não fica tão boa, que não é bom de consultório. A gente brinca que para quem faz consultório isso é bom, né? Porque os pacientes, eles vão rodando e você tem oportunidade, sei lá. Mas aquilo que você me falou de saber que essa parte da terapia biológica está sendo que meio exposta de uma maneira negativa, principalmente nas mídias sociais, talvez queima um pouco a ideia, ou queima um pouco o tratamento. De que maneira você vê isso de maneira negativa e de como é que você acha que as mídias sociais influenciam nisso? Eu acho que a gente está muito solto, né, nas mídias sociais e você acaba escutando muitas pessoas falando em mensagens, falando, fiz isso, fiz aquilo. E é muito ruim, né, porque a gente não tem um filtro exato e o paciente acaba comprando a ideia de quem vende melhor, né? Então, você acaba tendo médicos bons vendedores e médicos maus vendedores de algumas coisas. E aí isso acaba sujando um pouco o nome, né, de algumas técnicas que até algumas vezes podem ser utilizadas, por exemplo, para o PRP, né? Um exemplo muito claro para vocês, é uma técnica que para algumas coisas funciona, para outras não, mas que, decorrente da má utilização lá desde o começo,
o CRM ou o CFM falou, gente, vamos parar com isso aqui e absolutamente baniu o uso, né? Ou seja, sem nem querer escutar a segunda frase, porque estava indo para um caminho tão ruim, tão errado, que falou, não, melhor a gente parar com isso aqui antes que vire uma baixaria geral. E aí acabou virando, né, uma terapia que a gente não pode usar de maneira séria, muitas pessoas usam de maneira, infelizmente, que não é aceita, né, pelo Conselho Federal, e aí a gente acaba não podendo usar para alguns pacientes que se beneficiariam, né? Então, acho que a gente perdeu realmente a vantagem de alguns produtos porque eles foram mal utilizados no início, quando eles chegaram. O que a gente tenta fazer hoje, e muito, tanto no Instituto Cohen quanto na STEM, isso vem muito realmente da cabeça do meu pai, da filosofia do grupo, é usar as coisas, ver, ter a nossa experiência, e aí realmente falar da nossa experiência, saber o que a gente está fazendo, né? Isso aconteceu com vários produtos que estão aqui em uso no Brasil, por exemplo, a membrana de colágeno, que é uma coisa que a gente usa muito, que a gente foi aos poucos entendendo como funcionava, para virar um produto referência que pode ser usado hoje de maneira tranquila por todo mundo. Então, isso virou um lado positivo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não acabar errando e queimando o produto, como, por exemplo, o PRP, que tem seu uso e a gente não consegue fazer. Uma dúvida que eu tenho, Cami, eu sou especialista em trauma. Você sabe que minha praia não é exatamente essa. Mas eu acho que até num jeito meio informal, quando se a gente for passar um guia por aí, lógico que para a gente separar o joio do trigo, o que tem cheiro de coisa errada nesse meio? Se a gente for falar para o público geral, fala assim, ó, se você vê isso aqui, se você falar que o paciente vai injetar isso aqui no joelho e vai correr 100 metros em 9 segundos. Isso aí tem cheiro de coisa errada. O que tem cheiro de coisa errada? Eu acho que é legal para a gente poder separar. Sem citar nomes, viu? Sem citar só nomes. para entender o que não é legal por aí e que a gente sabe que tem muito. Olha, essa pergunta, essa sim é uma pergunta difícil. Olha, o que tem cheiro de coisa errada? Você chegar no médico que você vê, que é uma referência, que você viu, que foi indicado, perguntar de uma terapia, ele te fala, olha, isso não tem referência, eu não posso fazer, e você continuar não acreditando. E no outro, falando, vou pegar uma segunda opinião lá no outro lugar, sei lá, num lugar que eu não conheço muito, mas falaram, tal, faz tudo. Você chega num lugar e fala, não, mas a gente faz aqui isso. E aí, uma coisa que é muito legal que o paciente pode fazer, e que nos Estados Unidos se usa muito, é perguntar para o médico, mas qual que é o seu resultado? Né? Então, você já fez tudo isso, mas como que é para você? Como que foi os seus casos, os seus pacientes? Se é um cara que faz isso cientificamente, com protocolo, com projeto, ele vai saber te responder. Caso ele não saiba, é porque ele faz isso de maneira mais deliberada, né? E sem muitas regras. O que para a gente não é uma coisa muito bem vista, né? Talvez esse seja o cheiro de coisa ruim aí das coisas. Então, acho que basicamente é isso. Mas eu acho que a gente tem que saber também que tudo bem, o paciente muitas vezes ele procura isso, uma segunda alternativa, principalmente quando você fala em tratamento cirúrgico. No seu caso, por exemplo, pseudoartrose, no Lê, artrose de quadril, no meu caso, e do Noel, artrose de joelho, ele fala, não vou operar, eu quero uma alternativa. E o paciente muitas vezes busca uma alternativa. E às vezes vale a pena ele buscar alternativa, mesmo que ele vá para esses lugares que não são tão éticos, porque ele volta depois de um tempo e fala, não funcionou mesmo, não foi bom. Então, às vezes, não tem problema. Eu acho que é uma questão do paciente ter o amadurecimento dele também. E a gente está ali mantendo a nossa conduta. A gente não tem que mudar os nossos planos para ir de acordo com a expectativa do paciente. A gente tem que ir de acordo com a nossa ética e não com a expectativa deles. Muito bom. Muito interessante. Você sabe que eu tenho uma impressão, não sei se você tem a mesma que eu, Camille, quando está falando de artrose de quadril ou de joelho, que a primeira pessoa que fala para o paciente, o primeiro médico que dá o diagnóstico de artrose, raramente é o cara que realmente opera esse paciente. Porque a primeira vez que o paciente ouve que ele precisa fazer uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, que ele não é uma cirurgia, com a maioria dos casos, super eletiva, né? Então ele tem tempo de pensar, normalmente quando ele tem o primeiro diagnóstico, ainda não está com uma baita dor, a tendência é do paciente realmente passar por uma segunda, terceira, quarta, 10ª opinião, tentar tratamentos alternativos. E daí uma coisa que eu vejo muito acontecer no consultório é que daí uma hora o cara, falando português bem claro, enche o saco, e daí o cara chega querendo fazer assim, um paciente chega assim, quero fazer semana que vem a prótese, tipo, você pode me marcar para amanhã, se eu tivesse jejum eu fazia agora. Você tem um pouco essa visão também, que os pacientes acabam sendo muito assim? Eu tenho muito essa visão, mas acho que eu já captei isso, talvez, pela experiência de ter escutado meu pai. O que eu penso, né? Geralmente a minha conduta, quando eu vejo que um paciente tem uma artrose ou que ele vai acabar caindo por uma prótese,
Esse é um paciente que eu falo, vamos tentar fazer fisioterapia, tentar emagrecimento, tal, nanana. Numa segunda consulta, talvez falar, então, acho que não está melhorando tanto, talvez a gente tenha que pensar no procedimento cirúrgico. Daí ele se anima para voltar a fazer fisioterapia. Então, acho que você vai tentando conversar com o paciente e também entrar realmente na... Porque é uma sensação muito ruim, né, quando você indica uma prótese. Não é um conforto, não é uma delícia, né? Todo mundo sai triste. Então, acho que você tem que encarar realmente que você também não gostou de indicar uma prótese. E eu falo para ele, né, eu não queria estar te indicando isso, eu queria ter outras alternativas, mas de fato hoje eu não tenho. Então, acho que isso é muito você se colocar no lugar do paciente, né? E quando você se coloca nesse lugar e explica para ele que a gente pode tentar outras coisas, mas provavelmente esse é o caminho, ele fica muito mais feliz e talvez muito mais, complacente no sentido, acho que esse médico está me entendendo mais. Então, acho que sim, você dar um diagnóstico é muito ruim, mas acho que se você conseguir levar ele por um tempo com você por perto, você pode acabar indicando e sendo cirurgião da prótese dele. E Camilinha, de que maneira você acha que a ortopedia brasileira está pronta para esse processo? De que maneira os residentes estão prontos para esse processo de acompanhamento? E como a gente pode trabalhar isso? Ou a gente não deve trabalhar isso? Qual tipo de acompanhamento do paciente? Não, porque assim, um residente, ele é aquele médico assim, formado, que ele cai ali no trabalho e no ensino, e nós temos uma residência extremamente técnica e cirúrgica, na qual nós aprendemos, teoricamente, espero eu, a operar, né? E aí, às vezes, a gente realmente, na vida, a gente vê isso, de que a gente tem um processo de amadurecimento, seja na indicação, seja no acompanhamento dos casos, e às vezes a gente vê que a educação técnica tradicional, às vezes, ela é um pouco falha, né? Seja nos argumentos que você tem, seja no tipo de tratamento que você tem que fazer. Uma das soluções, já estou dando uma dica aqui, é a educação médica não tradicional. Por exemplo, o MAG, né? O Muito Além do Gesso, a gente passa essas informações para as pessoas saberem como conduzir de uma maneira diferente. Mas você falou que você já faz de uma maneira diferente de que era talvez do seu pai, ou o jeito disso. Como é que você vê isso para os próximos anos? Olha, na verdade, a relação médico-paciente é uma coisa muito difícil de ser aprendida, né? É o tempo mesmo, não é? Infelizmente, esse amadurecimento e o tempo é a grande questão. Acho que se você, como jovem, for um cara extremamente interessado, você colar em você, colar no Leandro, colar no André aí e falar, posso escutar umas 2, 3 consultas, olhar como se aborda? Eu acho que você aprende muito como você aborda o paciente. E uma dica que eu posso dar, talvez, para vocês é, mesmo você que está na residência aí, no SUS, trata o paciente que está com você do SUS igual como se fosse tratado daqui a 10 anos. Se imagina tratando ele hoje como você estaria tratando quando você fosse o cara mais foda do mundo. Ou cirurgião, animal, sou o cara animal. Como você estaria tratando ele, entendeu? Porque naquele momento, eu vou falar para vocês de verdade, você é o cara melhor que ele pode ter na vida, né? O cara que está ali no SUS. Então, eu acho que se você tiver essa perspectiva, você vai pegando o jeito de como tratar os pacientes, de como conversar, o que eles gostam de ouvir, o que não é legal, o jeito que o paciente entra, você já sabe qual que é a expectativa, né, dele com você. Então, acho que se você tiver essa percepção de como tratar o paciente desde quando você é menino, né, na faculdade, você tem paciente todo momento, né? Acho que se você conseguir tratar esses pacientes igual você trataria daqui a 10 ou 20 ou 30, se você for o melhor ou se você for um mediano ou normal, acho que isso faz muita diferença. Acho que já é um treino. Isso é um treino, porque relação médico-paciente é puro treino. E Cami, eu vou te contar um caso aqui e vou até puxar um gancho para um outro lado, né? Eu lembro bem de um paciente que era um cara, putz, ele estava super sério, e ele teve, eu não lembro exatamente a fratura, mas era algum joelho flutuante, sabe? Era alguma coisa de fêmur e tíbia. E eu acabei tratando com um ortopedista que ele é um super mentor, para mim um ídolo, um cara que eu acompanho já faz muito tempo. E aí, na hora que a gente entrou no quarto do paciente, ele chegou e falou assim: e aí, sei lá, não lembro o nome dele, Zezinho, Zezinho é um nome genérico. Tá pegando a MFM nessa antena aí, que a gente colocou um fixador externo. Foi a primeira vez que o cara riu. Então, não quer dizer que precisa ser formal, é muito mais empatia. E esse cara que fez isso é o Moisés, é seu pai. Como é que é isso para você? Porque o Moisés é uma unanimidade na ortopedia, é um cara que todo mundo conhece, você não precisa apresentar. Isso aqui é o Moisés, acabou. E aí, como é que é para você nessa, assim, ao mesmo tempo que você tem, obviamente, o lado bom, o lado ruim, mas toda essa herança que está junto, né? É inerente, não tem muito o que falar sobre isso. Eu acho que ele tem que ser o cara do podcast 50.
Opa! Porque... Com certeza. Sem spoilers, Camila, sem spoilers, spoiler. pô. Peraí. eu não tô sabendo de nada, sério. Cara, ele é um ícone, ele é um puta pai, ele é um puta cara, eu não sou de falar palavrão mesmo, mas ele é um cara espetacular. Ele é incrível, todos vocês já tiveram a grande brilho de estar com ele, e acho que ele é o cara que, independente de tudo isso, é o cara que teve a melhor relação médico-paciente que eu já vi na minha vida. Tá? Então, acho que todos nós aprendemos, de fato, a relação médico-paciente que ele tem, a conversa que ele tem com os pacientes, a amizade, o carinho. Os pacientes chegam lá e falam, não, ele é meu amigo, Moisés Cohen, não, ele é meu amigo. Entendeu? Assim, não é paciente, ele não é meu médico, ele é meu amigo, entendeu? Então, e não é assim, uma coisa pejorativa, não. É uma coisa de carinho mesmo. E é o que eu falei para vocês, acho que isso vem de tentar você colocar o paciente, se colocar no lugar, a empatia. Não é legal ficar com fixador externo, né? Então, não é legal nada disso, né? Então, no pós-operatório também não é legal. Então, você tem que estar feliz, você tem que estar alegre. E é muito interessante que tem uma residente agora, mulher, com a gente, e ela falou, ela é do Sul, ela falou, nossa, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, fala, gente, vocês aqui são felizes. O que acontece, né? Vocês são muito felizes, vocês como grupo são muito felizes, você está sempre feliz, seu pai está sempre feliz. Por que vocês são sempre felizes? Não, nunca foi assim com os meus chefes. E eu fiquei me perguntando isso. Eu falei, por que a gente é sempre feliz, né? Mas a gente é de fato. E a gente nunca foi de ficar passando problemas ou ficar reclamando. E nem sempre tá fácil. E nem sempre tá tranquilo, nem sempre tá suave. Mas a gente tem que levar. E o fato de ser filha do Moisés Cohen é um puto orgulho, gente. É maravilhoso. Os perrengues a gente já tirou de letra. Mas eu acho que isso foi um grande estímulo da minha vida de querer também ter a minha trajetória. Eu não queria também ser vista como a filha do Moisés Cohen, né? Eu sou filha do Moisés Cohen, então para mim isso é muito natural. Mas eu também queria ser a Camila, né? De alguma maneira. E o fato de eu querer ser a Camila, hoje eu fico muito tranquila de dar aula no Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho, de terapia celular, porque eu estou fazendo pesquisa a Camila, não porque eu sou filha do Moisés naquela aula. Então, essas coisas, né, demoram para a gente conseguir conquistar. Quando eu entrei na Santa Casa, no pavilhão, não foi fácil, porque foi onde meu pai fez a residência também. Além de mim, estava minha irmã, né, juntas. Então, é uma jornada difícil. A gente escutava que a gente estava na Disneylândia, porque eram umas duas meninas que estavam na Disneylândia. Só que Disneylândia não tinha nada, né, Noelzinho, lá no pavilhão. Só faltava o Mickey, inclusive. Tinha o Pateta, não tinha? Os patetas eram todos nós. O Mickey não foi lá resgatar nós. Mas era difícil. Mas, assim, hoje eu acho que a gente, de fato, quando você é filha do Moisés, quando você está lá atrás no começo, e quem for filho aí, saiba que vocês vão começar num patamar mais baixo, né? Vão sempre te pré-julgar, você vai entrar num pré-julgamento, isso é meio básico. Mas, assim, com competência, vocês chegam lá rapidinho, no nível de todo mundo, e muito mais ainda competência, vocês sobem ainda mais esse patamar. Então, eu acho que isso sempre me instigou positivamente. Sempre foi uma coisa positiva para eu ir a mais e lutar mais. Legal, Camila. Com certeza, Moisés é uma referência para o Brasil inteiro como ortopedia, na verdade, internacional também, para a gente que teve e continua tendo muito contato, com certeza um grande mentor. A gente pode ter a honra de falar que aprendeu muito com ele. Assina embaixo tudo que você falou, muito bacana. E a minha pergunta eu fiquei esperando a resposta. O residente perguntou assim, por que vocês são tão felizes e por que você acha que vocês são tão felizes e por que você acha que lá no serviço da tua residente as pessoas não eram? Você chegou a alguma resposta? Olha, minha resposta eu não sei do deles, mas eu cheguei na minha resposta. Minha resposta é conseguir entender que eu estou num ambiente harmônico, com pessoas que eu gosto, trabalhando junto com pessoas que eu confio, que eu fico confortável, que eu posso discutir caso, que eu posso falar de vida pessoal, que às vezes a gente tem vida profissional, que a gente consegue mesclar as duas coisas. Tá com a família, tá com meu pai, que é maravilhoso, então isso é incrível. Eu acho que tá bem na parte profissional, na parte pessoal, tá tudo bem na minha casa, tá tudo bem com os meus filhos, tá tudo bem com a minha família, e eu consegui ter o tempo para eles também. Então isso me dá uma satisfação incrível dentro. Então não tem por que eu acordar todo dia feliz que meus pacientes estão indo me procurar na clínica, eu posso conversar com eles e falar das técnicas que a gente tem, passar um pouco das nossas experiências, das nossas expectativas, do que a gente espera para eles. Então, eu não vejo nenhuma razão para não estar feliz, né? E por que não estar feliz de fato todo dia?
E assim também é meu pai. Meu pai está sempre feliz todo dia, está sempre, cada um, esse dia é mais um desafio, mais uma coisa legal, o que a gente vai fazer? Cada caso é um caso diferente, um caso novo. E eu acho que tem que estar feliz mesmo, porque está tudo sendo feliz, todo mundo bem, o grupo está feliz. Eu acho que o dia que eu não estiver mais feliz, uma das coisas eu vou ter que mudar. Eu não sei qual, porque eu vou ter que detectar qual que não está me fazendo bem. Mas com certeza hoje eu estou feliz. Que legal ouvir isso, Camilinha, mas e fazendo o raciocínio inverso do serviço que reclama, ou talvez de alguns amigos que você acha que reclamam, qual que é a sua hipótese para eles? Eu Além acho do que a maior desequilíbrio hipótese total, né? Mas qual é, que é a sua hipótese? eu Desequilíbrio? acho Você que acha que as pessoas colhem o que elas plantam? Sei lá. eu acho que na residência, principalmente, né, que é aquela visão, a gente pode respeitar as pessoas por duas razões, né? Por imposição, por meritocracia. E eu sempre vi na residência algumas pessoas que eu respeitava, claro, por imposição, né? Porque tinha uma hierarquia naquele momento que eu precisava respeitar. E eu nunca quis ser essa pessoa, nunca quis que me respeitassem por hierarquia, porque hoje eu sei, eu tenho X anos, ou porque hoje eu tenho doutorado, ou nananã. Então, eu nunca quis isso, né? Então, acho que você ser respeitado por meritocracia, você atrai pessoas que estão do seu lado porque eles querem saber quem você é, porque eles querem ver como você faz, porque eles querem estar junto. Teve uma menina agora, outra menina do Sul, que foi primeiro lugar na prova de título de joelho, que queria ficar comigo uma semana depois do congresso. Eu posso ficar? Ela fez, assim, mensagens maravilhosas no Instagram. Não, eu só estou realizando um sonho de ficar com você e tal. Então, assim, é muito legal, porque a gente transborda quando a gente está feliz, a gente transborda alegria quando a gente faz paixão, a gente, né, quando a gente faz as coisas apaixonado. Então, a gente acaba transbordando a vontade das pessoas estarem perto de você. E isso, claro, na residência muitas vezes não dá. Eu não era essa pessoa tão feliz na residência, vocês podem ter certeza que não, né? Eu sabia minhas metas, tinha que cumprir, não, queria voltar para casa, porque era meu lugar que eu ficava confortável, com certeza, mas missão cumprida, cabeça no travesseiro, e era isso. Mas agora eu posso escolher um pouco mais minha rotina, né? E eu acho que a gente tem que escolher pessoas ao redor e perto da gente que façam a gente ficar confortável e a gente possa transbordar isso para os nossos residentes, para os nossos fellows, para quem vem visitar. Acho que isso faz toda a diferença, assim, realmente, para fazer o serviço inteiro ficar harmônico. Cami, eu gostei muito do que você falou e até fazendo um link com uma coisa que a gente discutiu recentemente, né? A gente percebeu que muitos serviços, vamos falar até tradicionais de ortopedia, não estão conseguindo completar as vagas de residente. A gente deu uma olhadinha nas notas, a gente percebeu que a ortopedia, que ficava ali talvez no primeiro quartil ou no primeiro terço, está ali no último terço. E eu vou generalizar um pouco, eu sei que generalizar está errado, mas boa parte dos serviços que a gente vê de ortopedia, as pessoas estão tristes, as pessoas não estão felizes. A gente tem recebido muitos comentários de alunos e residentes de começo de residência, principalmente, que eu acho que eles curtem muito Além do Gesso, que uma das nossas missões é trazer uma certa leveza para a ortopedia, uma coisa um pouco mais feliz, um pouco mais tranquila, um pouco mais cultural, um pouco mais de cabeça aberta. Se você tivesse que olhar isso e ver as residências, você acha que elas estão prontas para o dia de hoje ou elas pararam na década de 70, 80, de maneira geral? Eu acho que, de maneira geral, elas não estão alinhadas com as gerações atuais. Eu acho que falta um alinhamento das expectativas do que as novas gerações querem numa residência e de hoje como a gente montou essas residências, né? Eu acho que a gente parou na época do pós-plantão, porque na nossa época nem tinha pós-plantão. E aí a grande mudança que teve aí foi que as gerações mais à frente da gente, a seguir, tinham pós-plantão. Porque pra gente, nossa, eles já tinham pós-plantão. Porque se você for pensar, a gente já tinha que ter tido pós-plantão há muito tempo, né? Uma coisa meio óbvia, você saía completamente destruído de um plantão, de um dia, sei lá, que era aquilo lá, 55 horas, você não sabia nem... Você chegava em casa, tinha que escolher entre três coisas: comer, dormir ou tomar banho. Então, geralmente, a gente escolhia dormir, tomar banho, comer, a gente não escolhia. Então, pelo menos era assim que era a minha rotina. Então, assim, eu acho que a gente tem que passar por um processo de transformação. As residências precisam ser transformadas, bem como as faculdades também têm que ser transformadas, né, por conta dessa onda das faculdades privadas hoje estarem até mais bem estruturadas que as faculdades públicas.
o que na nossa época não era uma realidade, isso era absolutamente, né, não existia isso, as públicas eram sempre as melhores. E acho que existe hoje uma inversão de tudo isso, né? Porque existe uma modernização e uma injeção de capital nessas faculdades privadas que acabam conseguindo captar melhor qual que é o espírito dos mais jovens, qual que é a expectativa, o que eles querem, como eles podem dar um pouco a mais para essas pessoas. E a residência parou no tempo, na minha opinião, né? A gente também precisa ter um alinhamento nas residências. Então, mudar as chefias, mudar os lugares, modernizar lugares, onde dormir, onde comer. Não vou nem ficar falando aqui, porque vocês sabem que não tem onde comer na residência, na cama, lá no beliche, enfim. É uma situação que acho que o jovem não precisa passar, né? A gente não precisava passar. Antes era, nossa, que legal, a gente passou por isso e tal. Mas acho que hoje as gerações novas não estão preparadas e nem querem isso, né? Acho que não precisa de tudo isso, acho que está muito satisfeito do jeito que está, vai escolher uma coisa mais tranquila. Hoje a gente prefere muito mais a qualidade de vida, como eu falei para vocês desde o começo, né? A gente começou o podcast falando da qualidade do nosso tempo, do que a gente ter um trabalho maçante, que a gente não vai ser escravo disso todo o tempo, né? E acho, gostei muito da resposta, porque talvez se a gente for levar as residências antigas, que continuam sendo assim até hoje, elas valorizam somente a resiliência. Você pode ser um residente horrível, mas se você ficar acordado por muito tempo e não reclamar, você é legal. E talvez hoje em dia as pessoas queiram as residências que você pode ser feliz. Eu acho que talvez uma outra missão que a gente tem é pensar um pouco como a gente quer que a sociedade seja daqui para frente, em termos até de representatividade e diversidade. E aí vem a questão da mulher. E assim, a gente sabe que você ser um exemplo para as outras já é uma coisa muito legal. Mas, de certa maneira, quando a gente olha para a sociedade e para a faculdade, pelo menos metade, se não mais da que a metade é mulher, e chega na ortopedia, eu não sei te falar o número certo, mas menos do que 20%, com certeza. Como que a gente muda isso? Olha, a mudança da faculdade para ortopedia, eu acho que vem de inspirações mesmo, né? A partir do momento que as mulheres se tenham inspirações de que mulheres ortopedistas também podem ter sucesso, também podem ser felizes, né? Voltando à felicidade, eu acho que isso é uma inspiração. Então, tem vários movimentos hoje no mundo, né? Eu faço parte até do movimento nos Estados Unidos, de mulheres que querem inspirar mulheres da faculdade a realmente fazerem ortopedia. Isso é muito legal, mas isso vem de palestras, vem de conversas, vem de aulas na liga, vem de aproximação, vem, por exemplo, de um projeto de pesquisa que eu tenho agora no Einstein. Eu acabei fazendo uma bolsa de iniciação científica para alunos da faculdade, então se inscreveram alguns alunos, algumas meninas, então isso também é muito legal. Eu acho que a gente acaba tendo modelos de inspiração, né? Eu acho que isso é, de fato, sim, uma grande barreira que tem que ser quebrada. Provavelmente eu sou a única mulher, talvez, que dê aula, eu, a Roxana, talvez que dê aula na Faculdade de Medicina do Einstein, em algumas aulas muito esporádicas, né, na ortopedia. Então, isso já é, talvez, um pequeno passo que a gente pode dar para essas meninas. Eu acho que é muito, muito isso, né, ver que tem alguém que está fazendo, que pode funcionar, que ela pode ser, fazer as coisas darem certo para ela, estar no hospital, ter um momento livre, ter um momento família, ter um momento pessoal, profissional, científico, acadêmico, enfim, tudo isso pode funcionar, mas acho que sim, a gente tem que ter uma pessoa para a gente ver que dá certo. Acho que o modelo humano funciona dessa maneira muitas vezes. Muito legal, bacana, com certeza é muito inspirador, é um desafio e que eu acho que a gente, como sociedade ortopédica, tem que comprar, porque só se não pode, não deve partir só das mulheres, tem que partir de todo mundo, porque a gente já discutiu muito isso aqui em diversos episódios, como a diversidade é importante para a melhora de tudo, né? Ser melhor para a ortopedia em geral para os nossos pacientes. Infelizmente, estamos chegando no final aqui do nosso episódio, mas antes de acabar, a gente tem aqui sempre uma recomendação de livro, de podcast, de filme, que a gente pede para os nossos convidados, a gente compartilha também algumas nossas, então, para dar um tempo para a Cami pensar, como é de tradição, eu vou falar primeiro a minha, depois eu vou ver se mais alguém aqui do time tem alguma recomendação. E minha recomendação de hoje é um podcast que eu vi hoje, que é um podcast que eu gosto bastante, já falei dele aqui antes, que é o How I Built This, que é um episódio sobre empreendedorismo. Então, acho que combina bastante com o tema do episódio de hoje, que a gente falou bastante com a Cami de empreendedorismo, e foi a entrevista que ele fez com os fundadores do Strava. O Strava, acho que muita gente conhece, que é aquele aplicativo para você logar as suas corridas, tua bicicleta, teus exercícios,
E é muito interessante a história deles, eles se conhecem desde a década de 80, fizeram faculdade juntos, tiveram uma outra, já tinham ideia do Strava lá em 95, mas na época não tinha tecnologia para fazer o que eles pensavam, foram fundar uma outra empresa que foi bilionária, chegou a ter IPO, então ele tem a história de uma hora um foi CEO, outra hora outro foi CEO, o outro voltou, então é uma história bem interessante, eu gostei bastante do episódio e recomendo para vocês. Alguém tem recomendação aí? Vamos passar para a Cami direto? Como é que tá? Vai lá, André. Eu tenho uma que é bem pouco cultural, mas eu gostei muito, então vale a pena. É um Curso filme de do churrasco. Bisping. Não é um filme do Bisping. NFL. É um lutador do UFC que tem uma das histórias mais incríveis. Ele é uma espécie de um Rocky Balboa da vida real e que talvez ele não fosse nem de perto o melhor nem mais talentoso, mas ele foi campeão do mundo e depois terminou ainda com uma prótese bilateral de joelho logo que se aposentou, perto dos 40 e poucos anos. Então acho Qual o que nome um pouco dele? Não entendi, desculpa. Michael Bisping. O filme chama Bisping, o sobrenome dele, e é um baita filme. É basicamente uma biografia. A história dele é incrível. Eu acho que vale muito a pena, assim, pensando numa coisa de força de vontade e tudo mais. E assim, ele não é bom, mas ele ganhou tudo que ele poderia ganhar. É muito legal o filme. Provavelmente um trabalho em equipe, né? Que eu acho que é fundamental aí, é o time. E ele fala o tempo inteiro do time dele e do técnico dele. Legal. O Perillo. Então, só para você ter ideia, eu acho que é isso, gente, é time. A gente falou talvez pouco, mas assim, criar uma empresa é ter time, criar a felicidade, é estar no time que te faz feliz. Eu acho que hoje a gente se ver como indivíduo sozinho, a gente vai passo 2 passos. A gente está num time junto, a gente sobe junto o tempo inteiro. E acho que vocês todos devem lembrar, Lê e Aura, quando a gente resolveu fazer ortopedia, que a gente teve um encontro na casa do meu pai, acho que não podia deixar de falar isso, e a minha irmã também estava junto, e aí meu pai falou, pô, vocês vão fazer tudo ortopedia, então vocês escolhem a especialidade aí para não bater todo mundo na mesma, né, que vai rolar. Bom, então tá bom, vamos pegar aí as especialidades. Aí eu quero fazer quadril, Aura, eu vou ser traumeiro. Falei, tá bom, vou no joelho, eu vou fazer ombro. Vocês viram que funcionou, nós 4 em 4 especialidades diferentes, e, putz, isso é time, cara, a gente é um time hoje, a gente se respeita como amigos, como profissionais. Pô, isso para mim é mais felicidade impossível do que estar aqui entre meus grandes amigos da vida aí de sempre. Noelzinho, você entrou depois, mais recente, mas esses 2 caras aqui, não tem como, não há nem se emocionar com esses caras do lado aqui, é muito maravilhoso estar com vocês. Acho que de recomendação, posso só falar 2 coisinhas rápidas. Um livro que talvez tenha mudado minha vida aí o ano passado, que eu acabei não lendo porque o Pedro, que é minha dupla, falou para você não precisa, mas mudou meu entender das coisas, é o Mindset. Acho que vocês já leram, o Lê já leu o livro Mindset. Eu fiz quando eu fiz empreendedorismo, eu fiz aquela aula de People Skills, e People Skills, cara, acho que muda a vida de todo mundo. E aí, de fato, esse livro é um livro que é muito legal, ele muda realmente a visão de mundo, de profissional, de pessoal, acho que é muito legal, você tem que saber qual casinha você está também e como você pode aperfeiçoar tudo isso. Então, eu acho que é um livro muito legal para quem está na faculdade, não é grande, e é um livro que pode mudar já dentro da faculdade a sua perspectiva aí de como você enxerga o seu lugar e o que você quer fazer aí no futuro aí. Então, acho que seria muito, muito legal. Legal, show. Cami, super obrigado, o episódio ficou muito legal, tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar, a gente adorou com certeza, então, com certeza nosso podcast está de portas abertas, não tenho a menor dúvida que você vai voltar aqui ainda, tem muita coisa legal que não deu tempo da gente explorar, vai ter muito mais coisa para a gente conversar. E é isso, então eu queria agradecer aos nossos parceiros aqui, Noel, Bruno, Matheus, André, por todos os nossos episódios. Estamos chegando nos 50, será que tivemos um spoiler hoje de qual que vai ser o nosso episódio 50? Agradecer a vocês que estão aqui nos ouvindo, e daqui 2 semanas a gente está de volta com um convidado, uma convidada muito especial para a gente seguir aprendendo mais sobre o mundo da ortopedia. Um grande abraço e até a próxima.